Olá, bem-vindos a mais um bloco do Intensivão RWE, do tema de Estatística aplicada à RWE. E no vídeo de hoje, vamos falar de testes de bondade de ajuste e o valor P e suas interpretações e seu uso. Esses conceitos eles são fundamentais na estatística e eles têm aplicações diretas em estudos que usam dados do mundo real, no caso, os estudos de RWE. Então vamos lá. Bom, nossa aula de hoje tem como objetivo tratar dos seguintes tópicos, que são: vamos primeiro falar um pouco de testes de bondade de ajuste, alguns exemplos, e depois vamos tratar do valor P, alguns erros de interpretação do valor P e também como podemos obter esse valor. Então é isso. Vamos começar então falando um pouco dos testes de bondade de ajuste. Vamos lá. Bom, então, esses testes, eles são ferramentas estatísticas que nós usamos para verificar se os nossos dados eles estão encaixando bem a partir de um modelo teórico. Ou seja, se o comportamento dos dados que nós estamos observando, eles estão batendo com o que a gente esperava numa determinada distribuição, assim, né? E aí a gente faz isso através de algumas fórmulas estatísticas, algumas fórmulas matemáticas, no caso, que são chamadas de estatísticas de teste. E aí isso vai gerar um valor a partir dos dados, e aí depois isso vai poder ser interpretado com a ajuda do valor P. Falando assim, pode ficar um pouco nebuloso, então eu vou tratar aqui de um exemplo meio simples, né? Que todo mundo já com certeza já fez, que é lançar um dado. Então vamos supor que a gente vai lançar um dado simples, um dado que não tem viés assim, sem vícios, 600 vezes. Como o dado ele vai ter 6 faces, né? A gente espera que, como tá jogando 600 vezes, cada lado vai aparecer pelo menos umas 100 vezes. Só que, e se um dos lados aparecer várias vezes, umas 300 vezes, e o outro lado aparecer só umas 50? Isso pode ser, aconteceu aleatoriamente, né? Pode acontecer, ou pode ser um sinal de que nosso dado está viciado. Então, o teste de bondade de ajuste, ele vai ajudar a responder justamente essa pergunta. O quanto que esse resultado ele é esperado e o quanto que ele foge do que seria considerado normal, né? E aí, por exemplo, em estudos de RWE, né, esse tipo de teste, ele é muito usado para poder validar. O que a gente já tratou de validação no outro vídeo, quem quiser assistir também, inclusive, muito interessante, que eu que fiz. Enfim, é, é muito útil para poder, né, validar o que a gente está fazendo, nossas suposições no nosso modelo. Então, é isso. Então, continuando em relação a isso, né, o teste ele vai ser usado principalmente para poder fazer isso, né, verificar se o modelo teórico realmente faz sentido comparado com aquilo que a gente está observando nos dados, né. Então, vamos comparar exatamente isso, comparar os dados reais que a gente coletou com os valores esperados, né, e aí vai ser baseado numa distribuição ou alguma hipótese que a gente está testando. E aí, nisso, existem vários testes diferentes, e aí cada um vai servir para uma função específica e uma situação específica. Então, eu vou tratar agora de alguns exemplos de testes que a gente pode usar. Então, por exemplo, nós temos o teste de Kolmogorov-Smirnov. Ele é muito útil quando a gente quer comparar uma distribuição empírica. Então, a distribuição dos nossos dados com uma distribuição teórica como uma distribuição normal, assim. Então, ele que vai medir essa maior distância entre as duas curvas, né? Já o teste, por exemplo, de Shapiro-Wilk, ele vai ser usado para avaliar se uma amostra segue essa distribuição normal e ela geralmente é usado em análises exploratórias. Já o teste do Q-quadrado, ele é aplicado mais quando trabalhamos com dados categóricos, assim, ele vai comparar frequência observada com frequência esperada em cada das categorias. E para finalizar, o teste binomial, ele é para situações que os dados seguem uma estrutura de ou sucesso ou fracasso, tem esse binômio assim, né? Então, por exemplo, um evento binário, por exemplo, uma situação em que há presença ou ausência de um sintoma. O teste binomial, ele é muito usado nesses casos, ele é muito útil nesse caso, né? E é isso. Bom, então eu vou agora mostrar alguns exemplos. Vou mostrar agora um exemplo prático com o teste binomial que a gente tratou agora, né? Então, por exemplo, vou fazer um exemplo de dado que é muito visível, assim, né? Vamos supor que eu lancei um dado 60 vezes. Então, agora eu quero saber qual a probabilidade desse dado mostrar a face 6 22 vezes. Então, é mais do que seria a proporção, assim, né, esperada. Então, a gente pode usar um teste binomial para ver se esse resultado está dentro do esperado num dado que é justo. Se esse é um valor que pode acontecer ou se será que nosso dado ele está enviesado, né? Então, a gente pode usar essa fórmula aqui na nossa estatística de teste.
Isso aqui são os valores que vamos utilizar. Ou, no caso de usar um código R no R, né? A gente pode usar essa fórmula aqui. E aí o resultado ele vai dizer se essa diferença ela pode ter ocorrido por acaso ou se ela é estatisticamente significativa. Um outro exemplo bem legal de tratar é com um teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, vamos simular com dado também mais uma vez. Se a gente simula 100 dados com uma distribuição normal padrão, e a gente usar esse teste KS, né, para comparar essa amostra com a distribuição teórica, o que o teste vai fazer é vai medir a distância entre as curvas. Então, entre a curva de distribuição acumulada, que são, no caso, né, a observada, e a teórica. Se no caso a distância que a gente observar ela for pequena, isso quer dizer que os dados provavelmente eles seguem bem essa distribuição. Aí nós podemos usar esse código aqui também para poder fazer isso. E nós temos esse gráfico a ser observado, né? Que essa aqui é uma distância, por exemplo, pequena, e aqui tem uma distânciazinha que é considerada aqui a distância máxima. Então, nesse caso, a distância é pequena, então provavelmente eles seguem bem a distribuição. Bom, agora que já falamos bastante de teste de bondade de ajuste, vamos mudar agora para o tópico do valor P. Ele é uma medida que nos ajuda a avaliar se os resultados que observamos, eles podem ter ocorrido por acaso ou se há algumas evidências para acreditar que esses resultados, né, eles refletem um efeito real, assim, né? Então, por exemplo, em estudos, o valor P, ele é muito usado para avaliar se os efeitos observados em dados reais, que dados reais podem ter muitas fontes de variação, se eles são estatisticamente relevantes, né? Então, para a gente conseguir esse valor P, essa lógica, assim, ela vai começar com uma hipótese nula. Então, ela geralmente vai representar a ausência de algum efeito, né? E aí, com esse dado, a gente vai calcular a estatística de teste e com ela vamos calcular o valor P. E aí, esse valor ele vai dizer o quão provável seria a gente observar um resultado tão extremo quanto esse que a gente observeu, né? Assumindo que essa hipótese nula ela é verdadeira. Então, a gente vai depois, né, definir um nível de significância, né, um limiar para saber até que ponto os dados vão ser considerados significativos. Vamos fazer essa coleta de dados e fazer esse cálculo. E aí vamos, né, fazer toda essa questão de obter um valor mais extremo de acordo com a estatística de teste. Bom, tratando aqui um pouco de alguns erros de interpretação, é importante que a gente tome cuidado com essa interpretação dos valores P, né? Porque o valor P, ele não é a probabilidade da hipótese nula estar certa ou errada, não é isso que mede a probabilidade. E ele também não vai medir o tamanho do efeito. Ele só fala se é improvável ver o que a gente viu por acaso, assim. E, além disso, o valor P ele depende de fatores como o tamanho da amostra, a qualidade dos dados e o teste que a gente usou. Então, por exemplo, ao analisar dados de mundo real, a gente tem que considerar todo o contexto e não se apoiar só nesse valor P para tirar alguma conclusão. Bom, chegamos ao fim da nossa aula desse bloco do Intensivão RWE. Espero que vocês tenham entendido bem e tenham gostado da aula. Se você tem alguma sugestão, alguma ideia, algum elogio ou alguma crítica ou alguma dúvida, deixa nos comentários, nós vamos responder. E fique de olho porque ainda não acabou esse tema de estatística. Temos ainda mais uma aula na semana que vem. E depois, no próximo mês, vamos vir com mais novidades e novos temas para tratar aqui no nosso canal da Precision Data. Então é isso, tchau, tchau, muito obrigada!